E aí, pessoal, chegou o momento tão esperado, tão aguardado, onde nós vamos receber de Deus palavras proféticas e nós vamos devolver a Deus com a nossa oração e a nossa declaração. E espere, porque Deus vai fazer uma revolução. Então, para essa primeira semana, o tema que o Senhor colocou no nosso coração é consagração. É o tempo de nós consagrarmos a nossa vida, de nós santificarmos a nossa vida, porque o Senhor vai fazer maravilhas. E eu gostaria de ministrar com vocês aqui o que acontecia lá com o povo de Israel, quando ainda estava no Egito, quando Deus foi instituir a primeira Páscoa, que seria de fato a libertação do povo de Israel. Deus deu uma ordem para eles, que eles deveriam varrer a casa e procurar tirar de todos os cantos, todos os lugares, se tivesse alguma coisa fermentada, fosse vinho ou pão, qualquer coisa eles tinham que tirar e varrer da casa, porque ali Deus estava dando para eles como um sinal, o fermento como figura de pecado. Eles tinham que se santificar para que Deus pudesse se revelar a eles de uma forma poderosa, trazendo grande libertação. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 5, ele está tratando com a igreja a respeito de consagração, de santificação, e no versículo 6, ele diz assim: por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, não com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Então Paulo toma esse princípio e ele traz para a igreja exatamente da mesma forma. Prepare a casa, limpe a casa. E a casa, nesse caso, somos nós, é a nossa própria vida. Jesus, quando se manifestou, ele trouxe uma palavra profética declarando: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. E nós estamos com essa expectativa, queridos. Depois desse tempo de pandemia, Deus está tratando a nossa vida, Deus está nos alinhando, porque um grande mover dos céus virá sobre a nossa vida. Por isso agora é o momento, essa semana, uma semana de varrer a casa, de tirar os maus hábitos, de buscar do Senhor transformação. É o tempo de perdão, é o tempo de perdoar, é o tempo de ser perdoado, é o tempo de arrependimento, porque a glória de Deus vai se manifestar sobre as nossas vidas. E o texto que nós vamos usar hoje, nessa quarta-feira, é 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15. Na orientação que Deus deu aqui a Salomão, se os céus se fecharem, parar de vir chuvas, Deus falava para o povo: então se arrependam, se coloquem diante de mim, que eu vou abrir os céus. E olha o que Deus diz aqui no versículo 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E o versículo 15: os meus ouvidos estarão atentos, e os meus olhos estarão abertos, e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Deus vai ouvir a nossa oração e nós vamos ver um grande romper, um grande mover nas famílias, nas nossas vidas individuais e principalmente na igreja e na expansão do reino de Deus. Então se prepare, busque agora de Deus isso, esse arrependimento, busque de Deus a consciência, a conscientização, santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Aleluia!